de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre dica de rotina para as nossas crianças, entendendo que é um tema muito importante para nós pais se atentar em como a gente vai fazer o melhor formato ali de rotina para as nossas crianças e, claro, pontuando e pensando na individualidade dos nossos filhos, porque cada criança é única. Vai ter Janaína Cunha, psicóloga, especialista em desenvolvimento infantil, neurociências e educação, e hoje quero compartilhar algumas dicas muito importantes com vocês. Então, a rotina nada mais é do que uma construção de hábitos, né? E o que ela favorece? Ela favorece para que a gente consiga oferecer tanto para as nossas crianças como até para nós adultos uma qualidade de vida pensando no dia a dia, em quesito para a gente conseguir se organizar, conseguir fazer as coisas que a gente se propõe durante o dia, justamente para ver se eu consigo auxiliar vocês aí um pouco nesse processo, nessa construção da rotina. A dica, vamos lá. Você precisa instruir, mencionar para o seu filho horários fixos de rotina no dia a dia. Como que você vai fazer isso? Você vai filtrar, você vai observar como que está sendo o dia a dia do seu filho, tá? Quais estão sendo as execuções, as tarefinhas que ele está fazendo durante esse dia, e você vai começar a observar se ele tem uma sequência de horário para executar essas coisas. A margem de horários em que o seu filho vai se habituando e que provavelmente a esse funcionamento, que pode não parecer, mas já é uma rotina instaurada em algum formato para essa criança. Você mudou alguma coisinha ali na rotina dele e ele ficou totalmente meio fora da caixa, ficou irritado, e você tipo meio que eu não entendi o porquê que isso aconteceu, porquê que o meu filho reagiu dessa forma. Às vezes foi porque ele fez esse entendimento em algum momento de quebra de rotina. E aí ele vem a desencadear alguns comportamentos, né, que a gente até sinaliza na psico, que é de raiva, irritabilidade. E a gente precisa lembrar que as crianças não têm ainda habilidades. É por isso que entra muito nós adultos como ponto de auxílio para os nossos filhos. Eles não têm um gerenciamento emocional ainda formalizado, estruturado. E sendo muito sincera, às vezes nem nós adultos, né? Então é importante a gente ter esse tipo de clareza. Cara, o que eu tô solicitando para o meu filho que às vezes nem eu mesmo, como adulto e como responsável dele, não tenho? Dica. Quando a gente faz um processo de incentivar os nossos filhos à leitura, ajuda muito, muito, muito no processo de rotina dele. Vou explicar o porquê. Todas as vezes quando a gente para ler, a criança que consome livros, caderno, em quesito de escrita, que faz esses treininhos em casa, que para tentar ler, a gente precisa pensar que não necessariamente a gente precisa solicitar para que o nosso filho tenha excelência totalmente naquilo que ele está executando. Mas a gente pode auxiliá-lo a fazer essa construção, né? E como que a gente faz isso? Através dessas rotinas, através de instaurar todo esse processo para que a criança consiga ir associando, fazendo uma associação de que, então tá bom, olha, a mãe, o pai tá me ajudando a deixar isso aqui muito bem instaurado para mim. Então, quando a criança para ter esse processo da leitura, o cérebro dela vai fazendo assim, estou sendo estimulado, está sendo estimulado a imaginação, a criatividade, a atenção, a concentração. E aí, dentro desse entendimento, ela consegue estabelecendo mais conexão com essa pessoa que se dispôs a ter esse tempo de qualidade, né? Isso ajuda muito para que a criança consiga desenvolver, a longo prazo, outros recursos, outras habilidades, tá? Porque esse processo socioemocional dela vai estar muito bem consolidado. Isso, inclusive, ajuda também para que as crianças consigam ter mais segurança. Dica: conseguir ter um tempinho onde ela vai estar exposta à luz solar. Favorece para que a sua criança fique exposto à luz do sol. Isso contribui muito no processo da vitalidade para a criança, energia, ajuda o cérebro da criança também a ter um entendimento de que está de dia, porque o nosso cérebro consegue fazer essa elaboração quando a gente está exposto a luzes. É inclusive por isso que quando a gente fala aí de higiene do sono, rotina do sono, que é um outro vídeo, um outro contexto, mas
Um dos pré-requisitos, vamos dizer, para a higiene do sono é, inclusive, a gente colocar a nossa criança em um ambiente ali que ela vai dormir, né, no quarto, não tenha luz exposta ali para ela, porque isso faz com que o cérebro dela entenda de que tá de dia, né? O nosso cérebro, ele faz esse entendimento. E aí, se a gente pensar na rotina do dia para a gente consolidar isso em conjunto com a nossa criança, que é sempre uma coisa que vai levando a outra, né? Se eu tenho uma criança que está com uma rotina organizada durante o dia, isso reflete para o sono da noite e vice-versa. Então, tudo se interliga, tudo contribui. Rotina visual. Não sei se já ouviram falar, mas a rotina visual, ela é muito importante nesse processo de desenvolvimento infantil, porque de fato auxilia a criança a ter uma percepção sobre a rotina, ali bem nítido, visual, né? Do que ela vai fazer durante o dia. E isso a gente pode abranger para qualquer formato de criança, qualquer faixa etária, porque as crianças, até os 12 anos, eles são muito visuais, né? Então, eles conseguem fazer uma associação de deixa eu entender o que está acontecendo aqui nesse meu ambiente, fazer uma leitura sobre isso, é uma leitura muito visual, que contribui, que auxilia para que ela imita comportamentos X e Y. Então, se a gente já menciona, já coloca na rotina, essa rotina visual em formato mais adequado para a nossa criança, a gente já está auxiliando ela sem ela, de fato, depois entrar em alguns outros processos, como irritabilidade, raiva, fúria, enfim, porque você fez isso antes. Então, acaba sendo uma dica muito valiosa por esse motivo, de você inserir antes de fato precisar. Então, como que você poderia utilizar essa rotina visual? Rotina visual nada mais é do que você colocar ali instruções básicas. Depois eu posso trazer isso em outro vídeo mais detalhado sobre rotina visual. Mas você vai colocar instruções básicas e pode deixar, por exemplo, no quarto da criança, na geladeira, lugares onde essa criança frequenta no ambiente da casa, para que ela consiga ter acesso a esses recursos visuais, inclusive com o seu filho, né? Porque aí a criança vai até ter essa sensação de que, nossa, que legal, desenvolvi isso em conjunto com a minha mãe. E depois, quando você colocar essas regrinhas, essa rotina visual de fato para valer, vai inclusive contribuir para a criança aquilo que vocês combinaram, aquilo que está naquela rotina, porque ela fez essa construção junta, sabe? E aí entra até nessa dica que eu disse também anterior, de vocês terem esse momentinho de qualidade juntos. Se você impõe isso como uma rotina para vocês, como família, você vai ver o quanto que seu filho vai começar a demonstrar mais segurança, mais autoestima, mais confiança em si mesmo. Isso vai contribuir muito a longo prazo para o desenvolvimento do seu filho em formato geral. Quinta dica. Rotina do sono, óbvio, né? Não tem como a gente falar de rotina do dia sem falar da rotina do sono, porque é aquilo que eu mencionei antes. Acaba sendo interferente, de um contribui no outro e um interfere ao outro. O seu filho dorme bem à noite. Se ele acorda e aí ele tá descansado, visivelmente você consegue perceber, tipo, eles acordam com mais vitalidade, com mais energia, consegue ter maiores ganhos de habilidade e aprendizagem. Claro que nós, sendo pais, nós é que somos responsáveis por eles, então cabe a nós tomar algumas decisões. Mas se em alguns momentos você conseguir inserir o seu filho para fazer uma participação, você vai ver o quanto que para ele vai trazer como um diferencial. Fica muito mais fácil para essa criança apresentar ganhos em vários âmbitos, em vários lugares, em vários ambientes. A gente se vê por aí. Tchau!